Semana de Copa Sul-Americana, semana para o Inter confirmar a vaga nas oitavas de final, semana para garantir também possibilidade de dinheiro lá na frente e um título internacional. Vamos falar sobre isso? Fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Boa segunda-feira para todo mundo, principalmente para aqueles que vão jogar segunda ao longo de todo o ano, não é mesmo? Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre Copa Sul-Americana, porque o Inter entra na semana decisiva da competição internacional. O Inter precisa vencer o 9 de outubro, mas a gente vai aqui antes esmiuçar como é que tá a questão ali, da chave do Inter, do grupo E. Vocês estão ligados? O Inter se complicou um pouquinho na tabela, não adianta ganhar, tem que torcer contra o Guairenha, porque precisa manter o saldo de gols para ficar em primeiro lugar, né? Vamos falar sobre isso, claro, só que assim, resultados iguais, Internacional, beleza? Se o Inter ganha, Guairenha ganha, 1-0, 1-0, tá valendo. O que não pode é o Guairenha tirar o saldo, fazer um gol a mais que o Internacional. Se o Guairenha empata lá, o Inter pode fazer 1-0, tá resolvido. Se o Guairenha empata lá, o Inter pode empatar também, né? Se o Guairenha perde, o Inter pode até empatar o jogo, que tá tudo bem. Ou seja, tá favorável, tá tranquilo pro Internacional. Mas vamos falar o seguinte, vamos falar principalmente sobre como chega cada um dos três adversários do Inter no grupo E da Sul-Americana, tá? Vamos falar do 9 de outubro. O 9 de outubro, que é o adversário do Inter, ele só jogou na sexta-feira. A última vez que ele jogou foi na sexta-feira pelo Equatoriano, tá? Perdeu pro Cunha. Meu Deus! Perdeu para o Cumbaiá de 3-2 no Equatoriano, tá? Só para vocês saberem, por exemplo, tá? Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates do 9 de outubro pelo Equatoriano, tá? Assim, ele é o último colocado numa apertura. São só 8 pontos somados em 14 jogos. O Inter vai jogar contra um adversário que só ganhou uma vez no Nacional do Equador, tá? No campeonato equatoriano. Nos demais, olha só, nos demais jogos são 5 empates e 8 derrotas. O Inter vai jogar contra um time que só marcou 14 gols em 14 jogos, logo 1 gol por jogo. O bom de tudo é o seguinte, eles já sofreram 25 gols, ou seja, na matemática, o Inter que precisa fazer gol para manter ali aquele saldo de diferença para o Guairenha, tá? Ele basicamente, o 9 de outubro toma 2 gols a cada jogo pelo Nacional, tá? Se a gente for pegar só a estatística do campeonato equatoriano. Vamos pensar o seguinte, o Independente Medellín, ele venceu o Equidad por 2-0 agora no último final de semana, tá? Sábado, é o quadrangular final do campeonato nacional. Faz 5 anos que o Independente Medellín não chega a uma semifinal de campeonato nacional, tá? Eles estão bem lá. A única questão é a seguinte, eles estão fora para jogar contra o Guairenha. Eles não têm nenhuma pretensão no campeonato sul-americano. A questão é que quando o Independente Medellín venceu o Equidad, os periódicos, os jornais locais, eles destacam o seguinte: a bela partida do meia Vladimir Hernández. E aí que fica a coisa boa pro Inter, tá? Porque esse cara aqui, ele tem se destacado bastante no time do Independente Medellín e é, inclusive, o jogador que todo mundo acredita que vai poder fazer a diferença agora no jogo de terça-feira, porque o Independente, ele quer terminar a participação dele na Copa Sul-Americana em alta. Olha só, o que diz a imprensa local, tá? Para o time que estava deprimido após ser eliminado da Copa Sul-Americana, a vitória representa um grande impulso e fez o fator local tornar-se forte novamente. Eu estou falando num espanhol, eu estou fazendo uma tradução num espanhol muito literal aqui, tá? Então, isso é bom pro Inter, porque o Independente Medellín vem
com o ar lá em cima, com o ímpeto, pelo menos, para terminar a sua participação na Copa Sul-Americana de uma forma boa. Agora, só para tu ter uma ideia, cara, de como o Inter se complicou na Copa Sul-Americana, de como o Inter se complicou no Grupo E, a gente está secando um time, o time do Guairenha, que a gente está secando, que a gente está olhando o resultado paralelo do grupo, tá? Ele é o seguinte, é apenas o 9º colocado do Campeonato Paraguaio, tá? Anotei aqui, 17 pontos, tá? Só para ter uma ideia, tem 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 13 gols marcados, 19 gols sofridos, tá? Agora, só para ter uma ideia, olha só, 17 pontos que eu falei, né? O Libertad, que é o líder, tem 44 pontos, meu amigo. 44 pontos. O Guairenha não jogou nesse final de semana, sabe por quê? Porque é o seguinte, ele ia jogar contra o 12 de outubro, tá? Só que olha a várzea do negócio. Faltou luz no estádio e não pôde completar a partida. A partida não ocorreu porque não tinha energia elétrica no estádio, tá? O estádio do 12 de outubro é o Luiz Salinas, em Itágua, tá? É um distrito lá do Paraguai. Mas daí, em contrapartida, a gente pode pensar o seguinte, ó. O Guairenha é a equipe paraguaia que mais pontos conquistou nos campeonatos internacionais. Eu vou explicar. A imprensa local, ela destaca o seguinte, ó. Mais entre Libertadores e Copa Sul-Americana, tá? O Guairenha é o time que mais marcou pontos. Olha só isso. Eles estão à frente do Libertad, do Olímpia e do Cerro Porteño, que estão na Libertadores, e estão na frente do General Caballero, tá? Que também está na Sul-Americana. Em termos de pontos, ninguém marcou no Paraguai mais pontos do que o Guairenha em campeonatos internacionais. Tem mais. Por que interessa ao Inter? Porque o Inter tem que manter o saldo de gols justamente para não precisar fazer a pontuação e o desempate, o critério de desempate com o Guairenha, tá? Com o Guairenha. É a equipe paraguaia que mais marcou gols entre todas que jogam Sul-Americana e Libertadores. Olha só, entre fase de grupos, tanto das duas competições que eu falei, são 9 gols marcados. Ou seja, é uma média, meu amigo, de quase 2 gols marcados por jogo. Ou seja, na matemática, é certo que eles vão fazer no mínimo 1. Ou seja, o Inter tem que fazer no mínimo 1 também agora para terça-feira ficar na frente do Guairenha e passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fica aqui então algumas informações interessantíssimas sobre os adversários do Inter agora nessa terça-feira pela Copa Sul-Americana. A gente tá no ar no Voz do Gigante, tu sabe, e vamos acompanhar tudo a partir das 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir aquele básico. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. Vem comigo, vamos fazer essa nave chegar cada vez mais lá no alto. Estamos quase perto dos 12 mil inscritos. Vamos junto, vamos conversar sobre isso. Tu tem medo do Guairenha? Tu tem medo que o Inter não consiga fazer o saldo suficiente? Tu acha que o Inter passa de barbada? Vamos conversar sobre isso ao longo de todo o dia aqui nos comentários. Valeu? Valeu, meu! Forte abraço! Tchau, tchau!